Agora chegamos ao coração da nossa história. Eu quero que vocês imaginem o Brasil de 1979. O país estava sufocando depois de 15 anos de ditadura militar. As pessoas viviam com medo de falar o que pensavam, as famílias tinham sido destroçadas pela repressão, centenas de brasileiros estavam no exílio, milhares haviam sido torturados e pelo menos 475 foram mortos ou desapareceram para sempre. Era um país onde você podia ser preso por cantar uma música, ler um livro ou simplesmente discordar do governo. O general João Batista Figueiredo havia assumido a presidência em março daquele ano, continuando o processo que o seu antecessor, Ernesto Geisel, chamava de abertura lenta, gradual e segura. Mas segura para quem? Essa pergunta é fundamental para entender tudo o que aconteceu depois, porque quando os militares falavam em abertura segura, eles queriam dizer segura para eles próprios. Uma abertura que não os colocasse em risco de serem responsabilizados pelos crimes que cometeram durante 15 anos de repressão. É nesse contexto que precisamos entender a genialidade e a coragem do movimento pela anistia que nasceu das mãos de uma mulher extraordinária. Terezinha Zerbini não era uma revolucionária de carteirinha. Ela era uma advogada conservadora, católica, praticante, esposa de um general que foi caçado pelos próprios companheiros de farda. Quando o general Euriale Jesus Zerbini criticou publicamente a linha dura do regime, foi punido pelos militares. E Terezinha viveu na própria pele o que significava ser vítima do autoritarismo. Em 1975, 4 anos antes da lei da anistia ser aprovada, Terezinha fez algo que mudou a história do Brasil. Ela escreveu um manifesto de apenas uma página que começava com estas palavras memoráveis. Nós, mulheres brasileiras, assumimos nossa responsabilidade de cidadãs no que se refere aos destinos da pátria. Era um texto simples, direto, mas revolucionário para a época. Ela estava dizendo que as mulheres tinham o direito e o dever de participar da política, numa sociedade machista onde isso era quase impensável. Mas o mais impressionante não foi apenas escrever o manifesto, foi o que aconteceu depois. Terezinha começou a coletar assinaturas, uma por uma, porta por porta, casa por casa. Ela enfrentou a própria família, enfrentou amigas, enfrentou a sociedade conservadora de São Paulo, e vocês sabem o que aconteceu. Em poucos meses, aquele manifesto tinha conseguido algo extraordinário. 16 mil assinaturas de mulheres de todo o Brasil. 16 mil mulheres que tiveram a coragem de assinar um documento contra a ditadura militar, numa época em que isso poderia significar prisão, tortura ou coisa pior. Pensem bem no que isso representa. Era 1975, o regime militar ainda estava em plena força, os órgãos de repressão funcionavam a todo vapor e, mesmo assim, 16 mil mulheres brasileiras disseram: basta, queremos anistia para as vítimas da ditadura. Aquele manifesto plantou a semente do que seria o movimento feminino pela anistia, que depois se transformou nos Comitês Brasileiros pela Anistia, os famosos CBAs. Era um movimento genuinamente popular, organizado de baixo para cima, que tinha um objetivo muito claro: conseguir anistia ampla, geral e restrita para todas as vítimas da ditadura militar. E aqui está o ponto que eu quero que vocês gravem na memória. O movimento popular pedia anistia para as vítimas, para os presos políticos, para os torturados, para os exilados, para os caçados, para todos aqueles que foram perseguidos por defender a democracia. Era uma demanda por justiça, não por impunidade. Era um pedido para que o Estado parasse de perseguir quem tentava lutar pela liberdade. Mas os militares estavam vendo aquele movimento crescer e sabiam que tinham um problema sério nas mãos. A pressão popular por anistia estava se tornando irresistível, mas eles não podiam simplesmente conceder anistia apenas para as vítimas, porque isso significava admitir que havia torturadores a serem punidos. Então,
Eles criaram uma das maiores trapaças jurídicas da história do Brasil. Quando o projeto de lei de anistia foi enviado ao Congresso Nacional em junho de 1979, ele trazia uma pequena frase que mudaria tudo: crimes conexos. O artigo 1º da lei dizia que a anistia se estendia a todos que cometeram crimes políticos ou conexos com estes. E o parágrafo 1º explicava o que eram esses tais crimes conexos. Consideram-se conexos para efeito deste artigo os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Parece técnico, não é? Parece apenas uma definição jurídica sem importância. Mas essa pequena frase foi a chave que abriu a porta da impunidade para todos os torturadores, assassinos e sequestradores da ditadura militar. Por quê? Crimes de qualquer natureza relacionado com crimes políticos incluía tortura, assassinato, desaparecimento forçado, sequestro, estupro. Tudo isso passou a ser considerado conexo com a repressão política. E aqui está a genialidade perversa da operação. Os militares conseguiram transformar uma demanda popular por justiça numa lei que protegia os criminosos. Eles pegaram o movimento pela anistia das vítimas e o transformaram numa anistia que beneficiava principalmente os algozes. Foi uma das maiores inversões políticas da história brasileira. Mas a coisa não parou por aí. Os militares ainda conseguiram criar uma narrativa que persiste até hoje. A narrativa da anistia recíproca. Eles espalharam a ideia de que uma anistia foi um acordo entre os dois lados, que todos, subversivos quanto os defensores da ordem, cometeram excessos e que por isso todos mereciam perdão. Era uma falsa equivalência moral que colocava no mesmo patamar quem torturava e quem era torturado, quem defendia a ditadura e quem lutava pela democracia. Vocês precisam entender como essa narrativa foi construída, porque ela é a mesma que está sendo usada hoje. Os militares criaram a ficção de que houve uma guerra no Brasil, onde os dois lados cometeram crimes. Mas não houve guerra nenhuma. Houve um Estado terrorista que torturou, matou e fez desaparecer seus próprios cidadãos. Houve grupos de resistência que tentaram combater a ditadura, mas a resistência armada não pode ser equiparada ao terrorismo de Estado. Quando alguém era preso por participar da luta armada contra a ditadura, ele tinha direito a julgamento, tinha direito à defesa, tinha direito a ser tratado como prisioneiro de guerra. Mas o que acontecia? Essas pessoas eram torturadas, assassinadas, seus corpos eram escondidos ou destroçados para que não pudessem ser identificados. Isso não é guerra, isso é terrorismo de Estado. Vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem como funcionava essa lógica perversa. Imaginem um jornalista que foi fundamental para denunciar os crimes da ditadura, Antônio Carlos Fon. Em 1979, o mesmo ano da Lei da Anistia, ele publicou na revista Veja uma reportagem devastadora sobre os porões da ditadura. Ele denunciou nomes, locais, métodos de tortura. Era um trabalho jornalístico corajoso e necessário para que a sociedade brasileira soubesse o que havia acontecido durante aqueles anos de chumbo. Mas vejam que ironia. Antônio Carlos Fon foi processado justamente por fazer esse trabalho jornalístico. Os mesmos militares que estavam sendo beneficiados pela anistia processaram um jornalista por denunciar os crimes que eles haviam cometido. Era como se a anistia protegesse quem torturava, mas não protegesse quem denunciava a tortura. E sabem por que isso aconteceu? Porque a Lei da Anistia de 1979 não foi feita para promover a verdade e a reconciliação. Ela foi feita para garantir impunidade e silêncio. Os militares queriam que os crimes fossem esquecidos, não que fossem revelados. Queriam que as vítimas se calassem, não que contassem as suas histórias. Queriam que a sociedade virasse a página sem nunca saber o que estava escrito nessa página. A tramitação da lei no Congresso Nacional foi outro capítulo impressionante dessa história. O movimento popular, liderado pelos CBAs, tentou modificar o projeto para que a anistia fosse realmente ampla, geral e restrita.
ou seja, que incluísse todos os crimes políticos, inclusive aqueles que os militares queriam excluir, como os crimes contra a segurança nacional. Mas o Congresso, controlado pelos militares, através do bipartidarismo forçado e da maioria artificial criada pelos senadores biônicos, rejeitou todas as emendas propostas pela oposição. O deputado Djalma Marinho, relator da lei na comissão mista do Congresso, chegou a admitir publicamente que os crimes conexos incluíam os crimes praticados pelos agentes da repressão. Não havia dúvida sobre o que estava acontecendo. Todos sabiam que a lei estava anistiando torturadores, mas a maioria parlamentar, controlada pelos militares, aprovou mesmo assim. E aqui chegamos ao ponto mais doloroso dessa história. A sociedade brasileira aceitou essa trapaça. Claro que muita gente protestou, claro que o movimento pela anistia continuou lutando, mas a maioria da população, cansada de 15 anos de tortura, preferiu aceitar uma anistia imperfeita a continuar vivendo sob o autoritarismo. Era compreensível do ponto de vista humano, mas foi trágico do ponto de vista histórico. Porque quando você aceita que torturadores sejam anistiados, você está mandando uma mensagem muito clara para a sociedade. A tortura é aceitável em certas circunstâncias. Quando você aceita que assassinos de Estado não sejam punidos, você está dizendo que matar por razões políticas não é um crime grave. Quando você aceita que a verdade seja enterrada junto com a justiça, você está abrindo um precedente para que os mesmos crimes sejam cometidos no futuro. E foi exatamente isso que aconteceu. A impunidade criada pela Lei da Anistia de 1979 gerou consequências que duram décadas. Policiais que torturavam presos políticos durante a ditadura continuaram torturando presos comuns depois da redemocratização. Métodos de tortura desenvolvidos nos porões da ditadura continuaram sendo usados nas prisões brasileiras. A cultura da violência policial que temos hoje tem suas raízes na impunidade criada pela lei da anistia. Mas, talvez o pior de tudo tenha sido o que aconteceu com a memória nacional. A anistia não trouxe reconciliação, trouxe esquecimento. Não trouxe paz, trouxe silêncio. As famílias dos mortos e desaparecidos continuaram sem saber onde estavam os corpos dos seus entes queridos. As vítimas de tortura continuaram sem reconhecimento oficial do Estado. Os torturadores continuaram sendo tratados como heróis pela corporação militar. E assim, o Brasil se tornou um dos poucos países do mundo onde a transição da ditadura para a democracia foi feita com base na impunidade total dos crimes do passado. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, houve responsabilização penal dos torturadores. Na África do Sul, houve uma comissão da verdade que, mesmo concedendo anistia, exigiu que os crimes fossem confessados publicamente. No Brasil, houve apenas esquecimento institucionalizado. Vocês querem saber como isso afetou a nossa democracia? Basta olhar para o que está acontecendo hoje. Quando grupos tentam um golpe de Estado no Brasil e depois pedem anistia, eles estão usando exatamente a mesma lógica de 1979. Estão dizendo que crimes políticos podem ser perdoados, que a reconciliação é mais importante que a justiça, que é melhor esquecer do que punir. A Lei da Anistia de 1979 criou na sociedade brasileira a ideia de que a impunidade política é normal, de que crimes graves podem ser perdoados se forem cometidos por razões ideológicas, de que a estabilidade institucional vale mais que a responsabilização dos criminosos. E é exatamente essa mentalidade que permite que, mais de 40 anos depois, tenhamos gente pedindo anistia para quem tentou destruir a democracia. A verdade é que nunca saímos verdadeiramente da ditadura porque nunca fizemos um acerto de contas sério com ela. A anistia de 1979 não foi um ponto final na ditadura, foi uma vírgula. E agora estamos pagando o preço dessa vírgula que nunca se transformou em ponto final.